1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21, nós veremos como tratar os líderes da igreja. Verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Paulo diz que os presbíteros que governam bem, que servem a Deus corretamente, que cuidam do rebanho do Senhor, eles devem ser honrados e remunerados pela igreja, principalmente aqueles que trabalham o tempo todo na pregação e no ensino da palavra de Deus. Verso 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Paulo cita agora dois textos, o de Deuteronômio 25, verso 4, e Lucas 10, verso 7, para deixar claro sua opinião que todo aquele que serve a Deus fielmente e de maneira digna no ministério pastoral, pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras e cuidando do rebanho do Senhor, deve sim ser reconhecido e remunerado pelo seu trabalho. Verso 19. Não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Paulo, preocupado com a injustiça que poderia acontecer com um pastor que, sendo acusado injustamente por uma pessoa vingativa, Paulo traz uma orientação da maneira que deve proceder diante de uma acusação contra um pastor. A acusação só deve ser aceita e investigada se for por 2 ou 3 pessoas que estão fazendo a mesma acusação. Verso 20. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Paulo fala que se a acusação por 2 ou 3 testemunhas contra o pastor que está vivendo na prática do pecado e não se arrepende for comprovada, o culpado deve sofrer as consequências do seu pecado e ser disciplinado, por mais doloroso e humilhante que seja. O pecado não pode ser abafado, mas exposto e reprovado em público. Paulo traz essa orientação para cuidar da igreja, porque nem mesmo o pastor da igreja pode viver uma vida em pecado, fazendo aquilo que quer sem ser punido. Versículo 20. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Paulo chama o próprio Deus e o Senhor Jesus como testemunha daquilo que está determinado para Timóteo fazer diante de uma acusação. Diante de uma acusação duvidosa contra um pastor ou até mesmo um membro da igreja, não se deve julgar o acusado com preconceito ou formar um pré-julgamento duvidoso contra o indivíduo, aceitando acusações duvidosas só porque você não gosta da pessoa ou tem algo contra ela, mas deve ser investigada a acusação com seriedade e, se comprovada, tomar as devidas providências.